eu estou com a minha esposa aí. Ainda bem que a minha esposa também não está aqui. Não pode deixar. O jeito que ele falou até parece que eu sou bisneto de Abraão. Ali eu ia dizer que o Daniel é 20 anos mais velho que eu, mas aí o que eu ia fazer com a Rosalia? Aí eu ficaria triste. Irmãos, eu não sei se eu prego para os irmãos de cá ou se eu prego para os irmãos de cá. Acho que eu vou fazer igual o Whitefield. Diz que o Whitefield tinha um problema na vista e que ele fez um apelo olhando para cá e se decidiu 5 de um lado e 5 do outro. O pastor estava dizendo o nome dos que pregavam aqui, né? Eu falei com ele, só fera pregou aqui. Eu não estou me sentindo como o Daniel, mas estou me sentindo como o próprio leão na cova do Daniel. Hoje nós temos que ter dó do leão, mas do Daniel. O Espírito Santo, irmãos, que fala e se conhece a voz dele. Hoje à tarde o Espírito Santo me diz que aqui hoje à noite seria uma noite de poder. Seria uma noite de renovar de unção. Quando os irmãos estavam cantando aqui, até pensei que não iam devolver a palavra. Eu pensei, amanhã eu dou um testemunho de conversão junto com a Sirene. Tenho certeza que o problema do batistério não tem. Esse púlpito aqui já está dançando. Eu me alegro muito de estar aqui hoje à noite. Se for falar em emoção, eu estou vendo dias de muita emoção. Eu gostaria de dizer para você que nós temos que guardar a fé de tal modo que se um dia Deus levar a gente para algum lugar e tiver que retornar, a gente volte com a chama da fé acesa. Isso é muito importante. Eu não vou ficar fazendo declaração de amor aqui para o Daniel, mas eu também tenho uma apreciação muito grande por ele e pela família. Eu gostaria de fazer uma leitura de um texto e como essa noite é mais do Espírito de Deus na vida dos amados, de todos, especialmente dos irmãos que fizeram a jornada teológica, eu queria dizer que o Espírito Santo mandou dizer aos irmãos que as enfermidades que antes não eram curadas serão curadas. Os demônios que antes faziam resistência não farão mais. E os corações endurecidos serão amolecidos pelo Espírito de Deus. Nós temos que crer, irmãos amados, que o Espírito de Deus está renovando a sua igreja na face da terra. O Senhor está renovando a nossa unção. E o povo de Deus está se voltando para a adoração mesmo. Eu gosto muito de pensar numa coisa que para mim tem grande significado. É como um homem como Davi, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Pela adoração, ele pode subir lá em cima no céu e trazer do coração de Jesus aquelas palavras que ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Através da adoração nós podemos subir até a presença de Deus e arrancar do coração de Deus os propósitos do Senhor para as nossas vidas e a vida daqueles que convivem conosco, que estão ao nosso redor e ao nosso derredor. O Espírito Santo não tem limites. Nós também no Espírito não temos limites. Nós temos que crer nisso. Esta é a hora, irmãos, da palavra, é a hora da confissão da palavra. É uma hora em que nós temos que confessar a palavra. Eu estava aqui perto desta igreja, estava aqui, não sei se é muito perto, mas estava no Carrefour, e enquanto a minha esposa fazia algumas comprinhas, eu estava na Bíblia lendo a palavra e marcando algumas promessas. E eu cheguei a marcar, naquele tempo que eu fiquei ali, ela lá dentro, eu com a Bíblia lá fora, eu cheguei a marcar seguramente umas 40, perto de 50 promessas. E marcando essas promessas,
E eu comecei a pensar, maravilhoso não é que Deus cumpra as promessas, porque Deus cumprir as promessas, irmãos, vamos dizer assim, está dentro da fidelidade do Senhor. Deus cumprir promessas não há nenhuma novidade, porque todas as alguém já disse mais de 8.000, todas as promessas do Senhor são para nós hoje, todas. Há poucos dias eu disse num lugar, olha, crente não pode ficar doente, não deve, não pode ficar doente. E alguém disse assim, mas então morre de quê? Morre de repente, mas não fica doente. Né? Ou então é arrebatado. Não aceite ficar doente, não aceite opressão, não aceite luta. Satanás, irmãos, ele quer jogar dardos, o diabo quer mandar os seus dardos, as línguas enganadoras, as línguas mentirosas, as calúnias, cargas, fardos, e nós estamos livres de tudo isto no poder do sangue do Senhor Jesus. Nós não podemos ficar debaixo de nenhum fardo, de nenhuma carga, de nenhuma luta, seja ela financeira, espiritual, seja o que for. Queria dizer a você hoje à noite, você que veio trazendo um fardo, não saia daqui levando o fardo. Deixe o fardo aqui hoje aos pés do Senhor. Deixe a sua luta aqui hoje. Deixe aqui, sobretudo, a sua incredulidade. Vá embora para a sua casa dizendo, nunca mais serei incrédulo, nunca mais duvidarei do poder de Deus. Vou duvidar até de mim mesmo, mas nunca vou duvidar do poder de Deus. Não vou duvidar da palavra, não vou duvidar do amor, da fidelidade e da bondade do Senhor, porque esse Deus é um Deus maravilhoso. O que me encanta não é que Ele cumpra as promessas, o que me alegra, o que me traz regozijo é que Ele nos tenha feito promessas, porque Ele não tinha nenhuma obrigação de nos fazer promessas, mas Deus nos fez grandiosas promessas, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga isso comigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso não é algo para dizer só no culto, isso é algo para você dizer sempre. Satanás quer alugar o nosso ouvido para trazer mentiras, para trazer enganos ao nosso coração, ao nosso entendimento. E nós então vamos repreendendo os enganos, as mentiras do diabo, confessando a palavra de Deus, confessando as promessas de Deus. E a palavra de Deus diz assim: digo fraco, eu sou o quê? Forte. Essas são as promessas. Davi disse: o Senhor é o meu pastor, o quê? O resto é descrição disso. O resto é descrever que Ele é o pastor, e eu como ovelha tenho uma série de necessidades, mas Ele vai cuidar de mim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra de Deus diz que nós temos que afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, a quem temerei? O Senhor é o meu ajudador, nele confiarei, louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus está muito interessado em nós. Deus está interessado em nós, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos entendido isso, que Deus está interessado em nos abençoar. Como a própria palavra de Deus diz, Deus quer nos abençoar com muito, com tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus quer nos abençoar. Paulo amontoou superlativos, não é? Procurando definir o amor de Deus. Ele diz que o Deus que pode tudo, irmãos, tudo é tudo, não ficou nada de fora. Mas ele diz: o Deus que pode tudo. Depois ele diz: o Deus que pode muito. Depois ele diz: o Deus que pode mais. O Deus que pode tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós temos que andar no Espírito e trazer à existência toda a vitória que nós precisamos pessoal, para nosso caráter, nossa vida. Amanhã alguém vai falar sobre isso aqui, um tema maravilhoso. Irmãos, não basta ser convertido, batizado no Espírito Santo, é preciso ter a vida transformada, estar sendo transformado cada dia mais cheio do Espírito, cada dia mais cheio de bondade, cheio de humildade. Nós temos que ser pessoas gentis, amáveis,
Alguém disse para mim: pastor, o senhor vive sorrindo. E é verdade. Primeiro que não custa nada sorrir. E segundo, irmãos, cada crente que eu vejo, cada convertido que eu vejo, cada pastor que eu encontro, eu estou diante de um milagre. Eu estou diante de vários, de centenas de milagres hoje à noite. Cada um de nós somos um milagre. Cada um de nós somos uma maravilha de Deus. É por isso que agora para frente é até capaz que o esposo vai dizer: você, minha esposa, é uma maravilha, né? E o namorado também vai dizer para a namorada: você é uma maravilha. Eu estou maravilhado com você. Pode dizer, não tem problema não. Está lá no Salmo 139. Ele diz assim: tu formastes o meu interior, graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso fui formado. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nós fomos formados de uma maneira gloriosa, mas mais glorioso ainda é saber que nós fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Bom, tudo isso aqui era a introdução, né? Agora o pastor diz que hoje o relógio atrasa 1 hora, são 9 e pouca, atrasa o relógio 8 e pouca, e eu não prego mais do que 2 horas. Agora é bom, irmãos, os irmãos que são obreiros, pastores, saber de uma coisa: depois que só ficar a esposa e o zelador, é bom parar, né? Vamos ficar de pé, não é a palavra? Eu tenho um texto, não é o Salmo 119, e eu faria isso de jeito nenhum, senão não voltaria aqui mais. Mas eu tenho um texto aqui de 14 versículos. Vamos ler? Vamos lá? 2 Reis 2. A gente reclama do Salmo 119, mas Davi escreveu, a gente só tem o trabalho de ler, não é? Vamos ler? Não é verdade? Escrever é mais difícil, né? Bem mais fácil. 2 Reis, página 392 da minha Bíblia. Eu vou fazer assim, para vocês descansarem, eu vou ler um versículo e vocês vão ler o seguinte. Aí vocês vão participando, aí as quase 2 horas passam e aí a gente chega no final. Vamos lá? 2 Reis 2, de 1 a 14. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua palavra e andou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs-se à borda do Jordão. Nosso Deus abençoa a tua palavra e o coração dos teus filhos. Que o teu servo nesta noite seja simplesmente um instrumento, porém poderoso nas tuas mãos. E nesta noite, Senhor, os teus servos saiam daqui cheios do teu Espírito, um santo desejo de fazer a tua obra. Abençoa, chorando, em nome de Jesus. Descendo. Como os irmãos já tiveram aqui muitos pregadores que já deram boas mensagens, muitos testemunhos maravilhosos, eu vou me limitar a trazer uma palavra que acredito será de importância para a vida dos amados, todos. Elias e Eliseu, uma dupla notável de profetas do Velho Testamento. Foram homens que viveram num período de escassez, de luta para o povo de Israel, e ambos realizaram uma obra muito grande em nome do Senhor. Eu queria destacar aqui a figura não de Elias, mas de Eliseu. A figura de Elias é uma figura maravilhosa. A figura de Elias, pois ele representa os profetas do Velho Testamento. Quando você encontra Jesus no Monte da Transfiguração, você encontra os representantes da lei, Moisés, e os representantes dos profetas, Elias. Mas Eliseu, irmãos, Eliseu teve uma vida mais abundante, teve uma vida mais equilibrada. Eliseu teve menos problemas e mais vitórias. E é o que nós queremos nas nossas vidas. Nós queremos menos problemas ou nenhum problema e vida abundante, exagerada, farta em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus nos prometeu esta vida farta, maravilhosa, e nós precisamos tirar da Escritura esta lição da vida de Eliseu. A expressão, dá-me porção dobrada do teu Espírito, ou do Espírito que está sobre ti, melhor dizendo, nos leva a concluir, irmãos, que na verdade, sendo Eliseu um tipo de Cristo, nós vamos ver isso através dos milagres. Eliseu multiplicou pães. Eliseu, depois de morto, quando jogaram alguém morto perto dele, a pessoa ressuscitou. Nós vamos ver que Eliseu é um tipo de Cristo. Nós vamos encontrar Eliseu realizando o dobro de milagres do que Elias. Podemos conhecer um pouco do caráter, da fibra de Eliseu, através da sua determinação em seguir o seu Senhor. Nós sabemos que Eliseu seguiu Elias a 3 lugares. Eu estava até pensando se não seria isso aqui uma figura do Esteve, do Sebenge e do Bíblico Mineiro, não sei. Betel, Jericó e Jordão, mas acho que não funciona isso. Mas eu estava pensando que estava vindo para uma jornada teológica. Na verdade, em todos esses lugares, Elias tinha um grupo de discípulos e tinha lá um grupo que eram discípulos de profetas, estavam de uma certa forma sendo treinados, sendo preparados para a obra do Senhor. E Eliseu é um desses discípulos que se destaca entre os outros, e nós vamos encontrar a determinação de Eliseu em seguir o seu Senhor. Essas cidades aqui não eram muito perto, eram cidades distantes,
a qual Elias e Eliseu fizeram a pé. Vocês sabem, naquela época não tinha automóvel, não tinha avião e não tinha ônibus luxuoso hoje como temos, mas eles andavam a pé. E nós vamos ficar conhecendo a determinação, a obstinência em seguir Elias. Nós vamos ver isso quando, em todos os lugares que Elias chegou, ele disse para Eliseu: você fica aqui porque eu vou em tal lugar. E Eliseu disse: eu não vou. Então, certo, como vive o Senhor e vive a tua alma, eu vou te seguir, eu vou para lá. E nós vamos ver que Elias e Eliseu saem de Gilgal diretamente para Betel. E Eliseu vai atrás de Elias. Esta determinação, irmãos, do coração de Eliseu, me faz pensar muito no seguinte: na qualidade de homens e mulheres que Deus quer usar. Uma coisa fica claro dentro da Escritura Sagrada, é que Deus usa homens. Quando eu digo homens, eu estou dizendo homem no sentido genérico. Deus usa homem, Deus usa mulher, Deus usa moço, usa moça, usa criança, usa velho. Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa todo tipo de pessoa. E Deus deseja usar a mim e a você. Deus quer nos usar. Hoje nós estamos numa crise de líderes do mundo inteiro. Em todos os setores há uma crise de liderança muito grande. Porque não basta a informática, não basta, meus irmãos, o homem ter desenvolvido muito a tecnologia nessa direção. Atrás de cada máquina tem que ter um homem. Atrás de cada instrumento tem que ter um homem. Dentro de um carro tem que ter um homem. Dentro de uma locomotiva tem que ter um homem. Dentro de um avião tem que ter um homem. Dentro de uma igreja tem que ter um líder. Dentro de um estado tem que ter um governo, um governador. Dentro de uma cidade tem que ter um prefeito. Dentro de um lar tem que ter alguém para liderar. O marido tem que liderar juntamente com a esposa. Deus usa homens e Deus quer nos usar. Deus quer usar a mim e a você de uma forma muito grande como líderes. Talvez você esteja sentado aqui, não digo tanto esse grupo que já se conscientizou de que Deus nos chamou para serem líderes, mas talvez você que está aqui e talvez seja novo, talvez você ainda nem casou, seja solteiro, e você ainda não se conscientizou desta verdade, de que Deus chamou você não apenas para o Evangelho, não apenas para ser salvo, mas Deus chamou você para ser um líder. Você tem que ser um líder. Aonde estiver, você tem que liderar. E meus irmãos, é muito importante pensar isso, que Deus usa pessoas. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Você não acha isso uma ideia fantástica, maravilhosa? Que Deus quer usar você, amém? Amém. Deus quer usar você de uma forma brilhante, de uma forma maravilhosa. Que tipo de pessoa Deus quer usar? Eu acredito, irmãos, que uma coisa muito importante é a questão da atitude que nós tomamos em relação à chamada de Deus. Deus quer nos usar, mas nós precisamos tomar a atitude correta, a atitude certa. E meus irmãos, eu diria aos irmãos que nós temos que tomar a atitude correta, primeiramente quanto a nós mesmos. Porque se nós queremos ser líderes, se nós queremos ser usados por Deus, e a Bíblia dá ênfase a isso. A Bíblia diz assim: se alguém aspira ao episcopado, se alguém quer ser pastor, se alguém quer ser obreiro, se alguém quer ser usado pelo Senhor, de alguma forma, isso é uma coisa boa, Deus aprova isso. Essa é uma boa missão. Alguém que chega e diz: olha, eu quero tocar na igreja, eu não sei tocar nada, mas eu quero tocar, não é? E alguém que chega e diz: olha, eu quero me ensinar. E é tão bom quando a liderança encontra, por exemplo, uma moça que vem e diz: eu quero aprender, eu quero ensinar crianças. Quando um jovem diz: olha, eu quero tocar guitarra na igreja. Isso é tão importante, porque esses sentimentos, esses desejos, esse desejo de querer fazer alguma coisa, esse desejo de querer ser santo, esse desejo de querer ser útil, é o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas. Isso não vem de nós mesmos. Esse desejo de ser santo, esse desejo de ser útil, esse desejo de ser puro, esse desejo de amar, esse desejo de servir o Senhor, esse desejo
é plantado no nosso espírito, no nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, isso é tão interessante. E parece até que Deus trabalha com a obra da imitação. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu imito Jesus, então vocês me imitem Jesus Cristo. Meus irmãos, é tão importante. Eu me lembro que quando me converti, logo com um mês de convertido, eu fui batizado no Espírito Santo. Até gostaria de saber quantos são batizados no Espírito Santo aqui hoje à noite. Levanta a mão. Amém. Pode baixar. Quantos não são? Levante a mão. Então você vai ser batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. No final eu falo sobre isso. Irmãos, fui batizado no Espírito Santo com um mês de convertido. Falei umas 2 ou 3 palavras em línguas. Depois não falei mais. Eu ia para a igreja e tinha lá um irmão que tinha uma língua estranha bonita. E eu pensava, eu quero falar em língua estranha bonita igual esse irmão. Irmãos, isso funciona. Isso é uma coisa que funciona. Você viu aqui Eliseu? O que ele disse para Elias? Olha, Eliseu, eu estou maravilhado com o que Deus está fazendo através de você. Só tem uma coisa, eu não quero só isso que está em você, não. Eu quero o dobro do que está em você. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você. Isso é santo e isso funciona. E Deus quer trabalhar conosco desta forma. Deus quer que você almeje, que você queira os dons, que você queira o poder, que você queira crescer, que você queira fazer a obra de Deus, que você queira ajudar para que o reino de Deus se estenda no coração dos homens na face da terra. Agora há uma coisa importante. Deus não quer que você tome a atitude errada. Você pode dizer assim: ah, pastor, mas será que é válido a gente desejar a coisa que o outro tem? Desde que não seja por inveja, mas desde que seja pelo fato de você reconhecer que aquilo é algo que vem de Deus, você também pode ter, porque para Deus não existe privilegiados. Deus nos ama a todos, louvado seja o seu nome. Amém. Deus nos ama a todos. E quando alguém se converte, pode se converter. Hoje, uma prostituta, ela será tão santa quanto o mais santo que tiver aqui dentro, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus não tem filhos especiais. Deus não ama mais a mim do que a você, de forma alguma. Deus é perfeito, Ele nos ama a todos e Ele tem bênçãos para todos. Você segure as bênçãos que Deus tem para você hoje à noite. Qual é a atitude correta? A atitude correta, meus irmãos, é nós não começarmos a nos depreciar. Você já notou isso? As pessoas têm dificuldades, começam a se depreciar. E alguns dizem assim: ah, eu não sei nada, eu não posso nada, eu não tive tempo para estudar, eu gostaria tanto de conhecer a Bíblia. É fácil. Se você souber ler, é só ler a Escritura, você vai ser um grande conhecedor das Escrituras. Não, nós não podemos ficar nisso. Eu não posso. Pastor, o problema meu é que eu nasci lá num lugarzinho no interior, num lugarzinho isolado. Jesus também nasceu num lugar muito difícil. Nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura e foi morar numa cidade interiorana lá do norte da Galileia.